então ele faz um quadro bem bonito, afrescos bem bonitos, né? E no caso da Escola de Atenas, depois eu mostro para vocês, ele faz uma pintura de uma escola filosófica com vários filósofos de várias épocas diferentes. Depois dá para a gente poder pegar também cada um deles, para a gente poder tentar aí analisá-los, né? E aí, dentro desse afresco, ele vai pintar esse cara aí, que é o Heráclito, né? Ele pinta ele desse jeito. Então, na maior parte das imagens do Heráclito, ele vai aparecer com essa forma aí do lado direito, que é a forma como o Rafael pintou ele no século XVI, XVII, se não me engano. Não, século XV, né? Século XV. Aí, do outro lado, do lado direito, aqui nós temos uma escultura que representaria, então, a imagem, né, do Heráclito. Aqui algumas questões a priori, né? Então, o Heráclito, ele é também da escola jônica. Vamos lembrar que quando eu falo dos jônios, né, nós estamos falando de uma etnia grega que povoou ali a região do Peloponeso, né? Então você tem os jônicos, você tem os áticos, você tem outras etnias. Ali, então, os jônicos, eles vão fazer implantar várias colônias gregas, das quais Éfeso, Mileto, Laodiceia, Tessalônica, várias dessas colônias eram colônias gregas. Ele nasce em 540 a.C., então ele já nasceu depois de todos os pré-socráticos, dos filósofos de Mileto, né? Que a gente já viu, do Tales, o Anaximandro, Anaximenes, e ele vai morrer em 470 a.C. com 70 anos. Né? Morre de uma forma bem bizarra também, que a gente vai falar já. Então, os principais interesses dele são a metafísica. Ele vai ter uma visão já, uma abertura um pouco maior, né, para poder começar a pensar na realidade para além da física. Ele vai desenvolver algumas ideias, noções éticas, algumas noções de epistemologia, que é a teoria da ciência, e algumas noções de política. Né? Ele também escreveu um livro chamado Sobre a Natureza, né? Mesma coisa, o mesmo nome do livro dos outros 3 filósofos, né? Outros 2, na verdade. O Anaximenes e o Anaximandro também escreveram um livro chamado Sobre a Natureza. Inclusive, o Aristóteles também escreveu. Então, todo mundo na época escrevia um livro com o mesmo tema, né? Porque seria, o que seria o Sobre a Natureza? Seria uma obra sobre tudo, né? Sobre a realidade, né? Então, a ideia de natureza é isso. Naquele livro lá, nego, tem isso aí que o Zac falou. O livro do Helmut? Não, aquele livro lá da filosofia que o Edileno me indicou. O Sproul? Ele fala sobre isso aí. Da natureza, então, que um copiou o outro. É isso mesmo. Ele foi no começo, logo no começo. Todo mundo está pesquisando a mesma coisa, né? Isso. Pesquisar a natureza, né? Seria pesquisar a realidade, né? E a realidade composta de tudo que é nela, né? Toda a parte psicológica, a parte espiritual, a parte matemática, a parte física, a parte química, tudo ao mesmo tempo, né? Não tem separação de setores, assim, ainda, nesse momento. E aí, as ideias do Heráclito vão influenciar basicamente toda a filosofia, até hoje, né? Então aí você vai ver, desde Platão, Aristóteles, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Popper, né, o Karl Popper, o Karl Marx, o Witthardt, o Carl Jung, né? Então, enfim, todo mundo é influenciado pelo Heráclito. Tem autores até hoje que usam o Heráclito como uma espécie de volta, né, a um momento onde a filosofia ela tinha, vamos dizer assim, ela tinha muita potência, né, de ação. E aí ela vai ficando cada vez mais setorizada, né, é o que o Lennon sempre fala, né, ela vai se fechando dentro de um quadradinho e não olhando mais para o todo, né. Então o Heráclito é esse momento ainda que a filosofia olha para o todo. A filosofia olha para o todo. E aí é claro, né, que esses filósofos que vieram depois, né, então, principalmente o Hegel, que escreve sobre filosofia política, né, mas o Nietzsche, que escreve sobre filosofia da arte, o Heidegger, que escreve sobre a filosofia mais sentido existencial, né, o Popper, que era da filosofia científica, o Marx, que era aquela filosofia mais, né, econômica, o Witthardt, que é mais da filosofia, mais na área da psicologia, e o Carl Jung também. Então você vê, ele vai sendo estudado por várias ciências ao mesmo tempo. Você põe uns caras bons aí, cara, do iluminismo, sim, do Locke. Sim, exatamente. Então,
de certa forma, o Heráclito ele vai influenciar todo mundo, né? Então ele é muito importante nesse sentido. Apesar de não ter muita coisa escrita dele, ele é muito importante. O pouco que ele escreveu é muito importante. A gente vai entender por que já. Bom, em termos de elementos biográficos, que é importante a gente saber, né? Bom, quem vai descrever alguns elementos da biografia do Heráclito é um historiador grego antigo chamado Diógenes Laércio. O Diógenes Laércio, ele era um historiador tipo Flávio José. Ele é um historiador e biógrafo. Mas ele é de um tempo lá do século III, século IV, assim. Então é um período onde você não tem historiografia ainda, né? Então a forma de contar a história é bem diferente, né? E aí tem muito de hagiografia dentro da história, tem muito de fabulação, né? De coisas que ele vai construindo. Isso é antes de Cristo? Não tenho certeza do Laércio, se ele é antes ou depois. Mas ele é antes da historiografia como ciência. Então, o que é a historiografia como ciência? É aquela que tende a querer se ater aos fatos, né? Tais quais ele aconteceu. No caso de Diógenes, ele é um historiador que ele vai meio que misturar um pouco de poesia, com um pouco de comédia, com um pouco de tragédia, com um pouco de história. Ele é um historiador. Só que ele é um historiador que ele não olha só para o fato, mas olha para o que também se diz sobre a pessoa, sem ser muito crítico com relação àquilo tudo, né? Então tem coisas que a gente acha que a gente pode discordar do Laércio em termos de fatos históricos, né? Mas não vamos fazer isso nesse momento. O que é importante, então, é que esses dados biográficos aqui são dados retirados do Diógenes Laércio, né? É daí que vem essas nossas afirmações. Primeiro, né? Que o Heráclito tinha um caráter descontrolado e temperamento esquivo e desdenhoso. Essa frase ela é retirada no livro do Giovanni Reale, né? Então, o Heráclito não era uma pessoa que era muito sociável. Ele não gostava muito de pessoas, de gente, principalmente de pessoas adultas, né? Aí existe uma discussão que diz que Heráclito ele era da nobreza de Éfeso, né? Ele era lá parente dos governantes e tal, né? Então ele era da classe nobre, né? E durante a vida dele, ele viu florescer, né, o poder econômico dos mercadores em Éfeso, o que fazia com que pessoas de baixo nascimento acabassem se transformando em pessoas muito influentes na cidade. E isso começou a deixá-lo meio irritado, porque essas pessoas de baixo nascimento, elas não tinham uma educação formal, né? Porque elas tinham sido educadas dentro da forma de educação mais simples, né? Mais menos sistemática. E eles começavam a ganhar espaços no setor, na esfera pública, dando ordens, né? ganhando posições hierárquicas, mesmo sabendo menos do que os aristocratas da época. Isso deixava o Heráclito muito bravo. E isso talvez seja a razão pela qual ele tinha esse temperamento dele esquivo, né, de não gostar muito de ficar com as pessoas, perto de ninguém, e toda vez que ele estava perto de alguém, e essa pessoa começava a conversar com ele, né, de uma forma assim, como se a pessoa quisesse demonstrar que ele sabia alguma coisa, né, que ela tinha assim uma espécie de uma empáfia, né, um conhecimento, uma arrogância, ele já fazia de tudo para destruir a pessoa, né, desdenhar da pessoa. Inclusive ele fazia isso com muitos médicos da época dele, né, tanto que quando ele ficou doente, ele, ao invés de procurar os médicos, ele procura uns curandeiros para cuidar dele, né, porque ele não confiava muito dos médicos também, né, médico, desde aquela época, é um sujeito assim, né, que acha que sabe tudo, né, acha que pode falar sobre tudo, acha que pode discursar sobre tudo, e acha que todo mundo tem que ouvi-lo sobre tudo também, né. Então esse problema é essa questão. Oi? Isso me soa muito familiar, viu, cara? Pois é, né? Desde nossos tempos aí. Pois é. Eu lembro que eu fui uma vez consultar com um médico, e aí estava fazendo aquela consulta ali, e ele começou a perguntar sobre religião e tal, eu comecei a tentar dar umas explicações para ele, e ele falou, não, você está errado porque você não está indo no âmago da questão, né? O cara não tem formação nenhuma, ele é um médico só, né? Um médico é um técnico em medicina, né? E o que faz... Você não é que eu gosto de taxar ou não, mas isso é um comportamento bem típico, mas bem típico com quem você vai conversar que tem pensamentos aí canhota, entendeu?
Sim. que sabe tudo. Sempre sabe tudo, não é assim, não é desse jeito, sabe tudo sobre tudo. Por aí, né? Tem também o pessoal da esquerda, da direita também, que é meio assim também, né? Meio Tem a empático, galera da né? direita, mas esse pensamento predomina, cara, com os canhotinhas. Então, é bem por aí, né? E aí o Heráclito ficava pé da cara com esse povo, né? Ele fazia de tudo pra fazer o cara passar vergonha frente a todo mundo, né? E aí o que acontece, né? Em determinado momento, ele era um cara muito inteligente, né? Ninguém negava isso. Então a cidade, né? Ela solicita que que o Heráclito, ele elabore junto com os cidadãos uma nova constituição para a cidade, que é novas leis, né? Isso era muito comum na Grécia Antiga, que as cidades e estados sempre estão reelaborando as suas constituições, né? As suas leis, porque faz guerra com o povo, aí ganha ou perde, aí perde poder, perde espaço, tem que refazer as leis, né? Então estão sempre refazendo. E aí pediram para ele fazer, né, elaborar as leis junto com os cidadãos, né? E aí ele falou assim, não vou fazer não, porque vocês já cagaram tanto aqui na cidade, cagaram tanto com as leis, que eu já não posso nem consertar isso não. Tá tudo ferrado já, né? E aí ele fala, né, que uma má constituição, ela não pode ser reformada e ela expressa o sentimento de um povo que não pode ser educado, né? Então, assim, a ideia dele era que, se fosse para fazer uma constituição, que se chamasse somente os melhores, os mais inteligentes, para que eles elaborassem os textos, né, das leis e implementassem, né? Esse negócio de conversar, fazer discussão democrática com todo mundo, pegar lá um analfabeto, né, pegar lá um cara que não sabe nada, para discutir leis que vão reger a vida da cidade com gente de alto gabarito filosófico, esse negócio não tá com nada para ele não, né? Até porque ele entende que as pessoas, elas tendem a não defender aquilo que é melhor para a cidade, mas cada um a defender o que é melhor para si mesmo, que é a crítica de Aristóteles depois da democracia, né? Aristóteles vai dizer, olha, a democracia, ela é uma forma de governo corrupta, né? E ele vai opor democracia com uma outra forma chamada republicanismo, né? A república é quando eu penso no que é melhor para todo mundo, enquanto que na democracia é o que eu penso que é melhor para mim, né? É o que nós temos hoje, né? Vai lá, o deputado, ele puxa a sardinha pro lado dele, né? Então aí o Tiririca é eleito e ele vai fazer leis para o circo, né? O cara da bancada evangélica, da bancada ruralista vai ser eleito, ele só vai propor leis que beneficiam o setor dele, né? Ao invés de pensar no bem do país, né? No bem de todos, ele só cada um pensa no seu bem, e aí nessa tensão dos contrários, né? É quem saem as leis do nosso Congresso. É isso mesmo, infelizmente é isso aí, não é o bem comum, né, cara? Isso. Então o Heráclito pensava assim, né? Não pensava isso, mas imagina que ele está direcionando a crítica dele para isso, né? A ideia de que você deve fazer leis que pressuponham o bem de todo mundo, não pensando em beneficiar ninguém especificamente, né? Que é o que se fazia basicamente em toda vez que você tem a formulação de leis, né? Toda vez que você formula uma lei, você tem lá grupos diferentes de pessoas que estão cada um puxando sardinha para o seu lado, né? Aí o Diógenes Laertes vai dizer que ele era um homem de sentimentos elevados, né, orgulhoso, cheio de desprezo pelos outros, né? É a mesma coisa que o Giovanni Reale falou, mas com outras palavras. E ele também vai dizer que o Heráclito era um misantropo, né? Então não gostava, misógino, não gostava muito da companhia das mulheres, né? Nem de ninguém, na verdade, né? Ele vivia basicamente, a maior parte da vida dele ele viveu isolado nos campos, né, nas montanhas. Ele era meio que um ermitão, assim. Ou ele vivia próximo ao templo da deusa Artemis, né? A deusa Artemis é a irmã gêmea do Apolo. Então ela é a deusa da caça, deusa do arco, né? É uma deusa que identifica-se com algum aspecto assim da precisão e tudo mais. Ela é citada em Atos, né? Em Atos só tem o Diana, na verdade, né? Diana. Artemis, a Diana é a contraparte, vamos dizer assim, romana, né? Romana, a deusa Artemis, E aí você teria, aí também conta a história também que ele teria convencido um governante chamado Melancoma, né? Seria um governante muito, muito famoso da época, né? Convencido o cara a abdicar do poder, né? Abdicar do governo e morar no meio da floresta também. Ele vai conversando com o cara, né? Ele vai explicando como a vida não tem sentido, como a lei não tem sentido,
como a cidade não tem sentido, e aí o pessoal ficava muito bravo com ele porque ele desconstruía, né? Ele não contribuía com a pacificação política, com a harmonia dos poderes, né? Com a harmonia política dos tiranos. Ele meio que fazia de tudo para que essa estrutura política ela ruísse. E ele gostava muito de brincar com as crianças do tempo, né? Essa é uma coisa bem interessante, né? Talvez aí, aquele ponto que eu falei, que ele não é que ele não gostava de pessoas, né? É que ele não gostava de algumas posturas, principalmente dos adultos, né? E daí ele gostava mais das crianças porque elas são mais sinceras, né? Elas são mais livres, vamos dizer assim, e mais moldáveis, né? Como eu disse, ele escreveu um livro chamado Sobre a Natureza, né? O Periphysis. E aí, olha só, esse livro é um livro composto por uma série de aforismos obscuros, ao estilo de sentenças oraculares, né? E ele já escreve assim, em termos de aforismo, porque ele quer mesmo desdenhar das pessoas. Ele escreve, não sei se vocês sabem o que é aforismo, né? Aforismos são tipo ditados populares, né? São tipo assim, verdades condensadas. Ideias que são assim, tem um começo e um fim em 2, 3, 4 frases no máximo, né? E ela é tão densa que ela carrega muitos sentidos lá dentro. Ele escreve por aforismo e não escreve por prosa, né? Não escreve assim, explicando tudo detalhe por detalhe, porque ele queria meio que menosprezar as pessoas que achavam que porque sabiam ler, poderiam entender as verdades que algum filósofo estava pensando. Só porque você sabe ler, você acha que você entende? Então eu vou escrever de um jeito que você vai ler e não vai entender. Né? E a ideia é bem essa, né? Meio que de desfazer um pouco dessa empáfia da arrogância, né, do povo de Éfeso, do qual ele não gostava nem um pouco. E o último ponto da biografia dele, né, é que ele teria desenvolvido uma doença, né, hidrofilia, né, que é uma doença onde algumas partes do corpo parece que ficam inchadas, né, inchadas por causa da retenção de líquido. E aí ele vai até os médicos, né, aí ele estava isolado na montanha quando ele começou a ter essa doença. Aí começou a dar muita dor, né, muito sofrimento para ele, vai para a cidade, para Éfeso, né, e convoca os médicos, né, e aí fala para os médicos que ele está tendo um problema, né, e se eles teriam uma solução para algo tipo assim, uma solução para as inundações do corpo, né. E os médicos meio que não entendem bem o que ele fala e não gostam muito assim da forma como ele fala. Aí ele meio que despreza todos esses médicos aí, vai se consultar com o curandeiro. E o curandeiro fala para ele que ele deveria uma cloroquina. Ele deveria tomar banho de estrume. Não é banho, não. Ele deveria se afundar dentro do estrume da vaca, né? Para poder, pro calor do estrume, fazer a água do corpo dele que estava se acumulando, né? Fazer a água evaporar, né? É claro que é uma ideia, né? Assim, dos curandeiros antigos, né? E aí diz que, né, ele fez um buraco lá com tanto estrume que ele morreu afogado no estrume da vaca. Caramba, velho. Enterrado, de tal forma que não conseguiram separar o corpo dele do esterco, de tão putrefato que ficou, né? Provavelmente infeccionou aquele negócio, né? E tudo mais, né? Mas, assim, essas são as informações que nós temos, né? Não sabemos se isso aconteceu exatamente assim, né? Mas é mais ou menos isso, né? Um morre tropeçando porque tá olhando pro céu, o outro morre no estrume de vaca. Que doideira, hein? Bom, na Bíblia tem até Eli que morre, né? Que toma um susto e cai e bate a cabeça. Que os filhos dele morreram, né? Quebra o pescoço, né? Tem a morte de Herodes também, né? Herodes também morreu feio, né? Não, Herodes não morreu. Morreu feio também, é verdade. Eu lembro do Nabucodonosor, né? Que ele virou um bicho do mato, né? O porco, né? Voltou e Mas depois ele voltou, né? Uhum. Bom, a doutrina fundamental, a primeira doutrina que vai aparecer nos textos de Heráclito, então assim, como Heráclito escreve em termos de aforismo, é difícil a gente ter assim uma estrutura sistemática do pensamento dele, porque cada aforismo acaba tendo uma ideia particular, né? E quem escreve assim mais modernamente, né, é o Nietzsche. O Nietzsche tem todas as obras dele são obras aforíticas, né? Então o Nietzsche está falando, uma hora ele está falando sobre, sei lá, né, sobre a luz do sol, aí numa página, aí na outra página ele fala sobre plantar feijões, aí na outra página ele fala sobre o movimento retilíneo dos astros, e na outra página ele fala sobre
matemática abstrata, na outra página ele fala sobre arte, na outra página ele fala sobre flatulências, né? Ou seja, ele não tem uma linha que ele segue especificamente. Esse é um modelo de escrita filosófica que tem as suas origens, não em Nietzsche, mas na época do Iluminismo já tinha também isso. Filósofos, por exemplo, como Montaigne, ele escrevia basicamente assim também. Como, de acordo com como as coisas vinham na cabeça dele, ele ia escrevendo. Então agora eu estou pensando sobre uma coisa, estou escrevendo aqui. Minha mente voou para outro lugar. Aí ele para de escrever o que ele está escrevendo e escreve outra coisa, mas não para assim, vira a página. Ele continua na mesma página, como se fosse uma mesma coisa, né? Então fica tudo muito bagunçado, né? E aí ele fala, por que ele escreve assim? Porque o pensamento seria o pensamento humano funcionaria assim, né? Você não pensa de maneira organizada o mundo. Você pensa de maneira desordenada o mundo. Você organiza ele depois, né? Então ele queria fazer uma filosofia, Montaigne, né? Uma filosofia que desse vazão para o fluxo do pensamento humano desordenado. O Nietzsche pega meio essa ideia e vai por ela também, né? Com um propósito especificamente de combater o Nietzsche, né? De combater o excesso de racionalismo que existe na época dele. No caso do Heráclito, ele faz isso para combater, de certa forma, um tipo de postura, né? Que era a postura arrogante daqueles dos emergentes, né? Da cidade de Éfeso, que achavam que porque agora tinham dinheiro, podiam entender a realidade e o mundo tão bem quanto os melhores educados, né? Então, isso faz com que a obra dele seja assim, bastante densa, né? Com muitos sentidos, muitos significados, mas pouco sistemática. A gente vai ver isso no decorrer do texto. De certa forma, não tem um certo sentido essa ideia de você trazer do caos e depois você ir organizando? Sim, tem. Tem sentido, mas, por exemplo, autores como Aristóteles, por exemplo, ele vai fazer isso, ele vai pensar, né, nas coisas, como as coisas vêm, e aí ele só vai escrever, né, ou só vai ser escrito, entendi, sim. A coisa já sistematizada, né, organizada. Depois que ele sistematizou na cabeça, né? Isso, porque Aristóteles entende que o trabalho do filósofo é entender a ordem do universo, né? É entender a ordem da realidade. Já o Montaigne falou, não tem ordem. A ordem que existe é a ordem do pensamento, né? É a ordem da mente humana. Então não tem uma ordem fora do homem, né? E aí o Nietzsche vai falar a mesma coisa, né? A ordem é uma ilusão criada pela razão, né? E aí ele vai dizer, o que existe são as emoções, né? São as sensações. E aí as sensações vão direcionar o seu pensamento. O Heráclito não é bem isso, né? Ele não quer deixar a sensação guiar o pensamento. Ele quer quebrar a arrogância daqueles que se acham conhecedores da realidade, né? Ele quer fazer um trabalho assim do tipo, eu vou escrever um texto com frases que você vai ler, você vai achar que você está entendendo, mas na verdade você não está entendendo. E eu vou rir de você por causa disso. É isso que o Heráclito quer fazer, tá? A frase mais importante dele é essa frase que está em grego aí, né? Que está depois da expressão da doutrina, que é a doutrina do tudo escorre, né? Tudo escorre significa tudo é líquido, né? Tudo está sempre em movimento, né? Então aí está escrito ta pantarei, né? Que é a grande frase dele, né? Pantarei, ta pantarei, medepote kata tolto menem. O que está escrito aí é tudo muda, né? Tudo muda, tudo está em constante transformação. Isso e esta é a realidade, né? Isto é o que acontece. Então, o que acontece é que não existe nada que é fixo. Tudo está em constante modificação, mudança. Essa é a doutrina do tudo escorre, que eu vou explicar agora. Bom, quando nós falamos dos filósofos de Mileto, nós estamos falando lá do Tales, Anaximandro e Anaximenes. Então, o que eles tinham feito, né? Eles tinham observado que existe um dinamismo universal. O que é dinamismo? A ideia de movimento, né? Dínamo, né? De movimento universal das coisas. As coisas nascem, crescem e se desfazem, como um processo constante. Tales disse que esse nascer, crescer e desfazer era um processo que envolvia, né, o nero, né, a água, né? Ou seja, nascemos da água, a água primordial, crescemos e quando morremos, a água ela se desvai de nós, né? E aí então, para retornar em outros seres, né? O Anaximandro, ele falou que era do áperon, né? Então, nós nascemos de uma injustiça. Lembra que eu falei sobre a injustiça do áperon? Da injustiça,
E quando perecemos por causa de um justiçamento, né, de uma expiação, para depois novas injustiças acontecerem, né? Então é a dinâmica do nascer e morrer. E o Anaximenes, ele vai falar sobre o ar, né? O Iron, e vai dizer que o processo de nascimento, crescimento e desfazer é um processo de rarefação e condensação, né? Rarefação, condensação também identificam o movimento, a dinâmica universal das coisas que vêm e vão, né? Então, agora eu tô em aula, beleza? Tá, então, pode ir. Eu achei que fosse do coronavírus, cara, que eles estão ligando, entendeu? Entendi. Então, essa ideia do dinamismo, ou seja, de como as coisas se transformam, no caso dos filósofos de Mileto, eles estão mais preocupados em saber não sobre como as coisas se transformam, mas em que elas se transformam, de onde e para onde, né? Em que? Qual é o objetivo, qual é o elemento, vamos dizer assim. E aí temos a água, o áperon e o ar, né? No caso do Heráclito, ele deixa de pensar no elemento para pensar no processo da dinâmica, ou seja, no processo da transformação. Então, para Heráclito, a realidade não é composta, a natureza não é composta necessariamente de água, nem de ar, nem de áperon. O que compõe a realidade, a natureza, é a transformação, é o movimento. Aí já muda o método, né, no caso. Muda o método e muda o que ele está procurando, né? Ou seja, o que ele está procurando não é mais um objeto, não é mais um elemento. O que ele está procurando agora é entender o funcionamento. O funcionamento do cosmos, né? O funcionamento da natureza. Como a natureza funciona. Então o arquê para Heráclito, ele já deixa de lado? Não. Ele vai falar que o arquê é o movimento. Tá. O arquê é a transformação. O funcionamento, né, no caso. Isso. Que é como a realidade funciona. Que assim, ó. O arquê é água? Não, mas antes da água é uma coisa. E depois da água é outra. O áperon? Antes do áperon é uma coisa, depois do áperon é outra. Entendi. O ar. Então o que tem sempre? Que não importa qual é o objeto, não importa qual é o elemento. É a mudança. O movimento, né? A transformação. Então ele vai discutir o tema do movimento, né? Daí a expressão tá panta rei, né? Tudo se move, né? Tudo muda. Ou tudo escorre, né? É como se você não pudesse pegar nada solidamente, porque tudo que você pega está em uma constante transformação, né? Nada permanece imóvel e fixo, tudo muda, tudo se transmuta. Aí, o que está em verde aqui no texto, né? A partir de agora, são frases do próprio Heráclito, né? São frases da obra dele sobre natureza, os fragmentos que chegaram até nós, né? Então, o próprio Heráclito fala isso aí, né? Ele fala: não se pode tocar duas vezes uma substância mortal no mesmo estado, pois, por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, ela se dispersa e se reúne, vem e vai. Nessa primeira fase, você já nota que é um negócio assim meio obscuro que ele está falando, mas dá para entender, né? O que ele está dizendo aqui? Que eu não posso pegar, por exemplo, eu não posso pegar uma pedra na mão e achar que eu estou segurando essa pedra que ela é eterna e imutável. A pedra está em constante transformação porque ela está toda hora envelhecendo. O tempo, né? Aí ele fala aqui, ó, o tempo, a velocidade da mudança, né? O tempo está passando. Eu peguei essa pedra, mas quando eu peguei essa pedra, eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje. Pelo menos 1 segundo mais jovem. E agora, eu sou 1 segundo mais velho que antes. E serei 1 segundo mais velho daqui a pouco. Então, eu estou em um constante transformação e essa pedra também está. Claro que eu mudo em uma dinâmica diferente da pedra. Eu mudo de uma forma muito mais perceptível do que a pedra. Mas a pedra também está em mudança também. Então ele vai dizer, tudo está em uma constante transformação. Nada é fixo, nada é imóvel. E aí a grande frase dele, né, que todo mundo lembra do Heráclito quando pensa nessa, associado a essa frase, que é a frase de que nós não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes. Eu ia perguntar isso agora e eu li embaixo. Era dele.
Nós não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, né? Tá lá, aqui, ó, a frase em grega dele, né? Canéis den memporei na empei dio potami duo fores, né? Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque a água do rio já passou, né? Ou seja, o rio já não é mais o mesmo de quando eu entrei pela primeira vez, e eu também não sou mais o mesmo, né? Isso, ele tá então dizendo o quê? Que a condição da realidade, né? A condição da mente humana é a observação permanente da transformação. Isso vai fazer com que ele possa dizer que nós somos e não somos ao mesmo tempo. Eu sou e não sou ao mesmo tempo. Ele é bruto, hein, mano? Nega, esse cara é bruto mesmo, hein? Você tá doido. É bruto. Como é que o cara pensa isso aí, mano? É incrível, né? Tá incrível. Doido. Por que eu sou e não sou? Porque o que eu sou agora não será o que eu serei daqui a pouco. E porque o que eu sou agora não é aquilo que eu fui antes. Tá lá o bichão, hein? Na hora que você leu aí esse tema dele em verde, eu pensei que é mesmo, se eu bater na mesa na segunda vez já é diferente. Isso. Tudo em movimento aqui, tudo mudou, sei lá, pode ter caído até uma poeira a mais aqui, sei lá, uma coisa Exatamente. assim. Eu pensei nisso. Exatamente. Então, com isso, você não pode ter muita segurança de afirmar categoricamente nada, né? Em termos absolutos. Vou dizer assim, ó, isso é isso, mas amanhã pode não ser mais. E ontem pode não ter sido o que é isso hoje, né? Ou seja, nós somos e não somos por quê? Porque o que nós podemos dizer sobre nós é o que nós podemos dizer agora. Mas e amanhã? Eu serei o mesmo que hoje? Não. Então eu não sou também. Eu sou e não sou ao mesmo tempo. As coisas são e não são ao mesmo tempo. O que permanece sempre? A transformação. O que permanece sempre? A mudança. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Para sermos algo, devemos não ser mais aquilo que fomos, né? Então, a ideia até que tá lá na música lá do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante? Metamorfose ambulante, né? Metamorfose ambulante é Heráclito, né? É uma música inteiramente inspirada no pensamento heracliano. Que é a ideia de que você não pode jamais fixar. O Edilene não vai lembrar não, mas eu falei essa frase que eu nem sabia que era dele, ó. Quando eu fui xerife, no segundo dia lá da escola, dentro da sala de aula, eu fiz de sacanagem que eu vou lembrar disso aí, né, mano? Eu fiz um pequeno sermão e falei com eles. O Edilene até chorou no dia. Aí eu falei assim, ó, para sermos algo devemos, não ser mais aquilo que fomos. Eu nem sabia que era dele, mano. Exatamente, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente vê, assim, a olhos nus, né, na realidade da vida, né? É que tem algumas coisas, a gente tem a impressão, a gente vê uma montanha, né? A montanha é uma coisa tão densa, né, e tão, assim, imponente, que a gente olha para ela e pensa, nossa, essa montanha vai durar a eternidade, né? Mas a verdade é que a montanha está mudando todo momento, né? Todo momento está crescendo uma planta nova, todo momento tem um animal novo morando nela, né? Outras pessoas estão... Então a montanha ela tá aumentando, diminuindo. Eu fui em Bonito, tem um tempo que eu já fui lá com a minha esposa, a gente foi na Gruta do Lago Azul. E lá, na medida que vai descendo ali calcário, aqueles líquidos que vai descendo, aí o cara falou, olha, isso aqui, essa caverna aqui, ela vai daqui a tanto tempo, ele estimou lá, aproximou, mas assim, foi um chute, né? Ela vai se fechar, porque isso aí, ó, tá mudando, ela tá aumentando, daqui a pouco ela vai se fechar e não vai existir mais. É o calcário, né, que tá caindo, né? Isso. E até hoje, por exemplo, hoje a física moderna, né, a química moderna, sabe que por mais que você tenha uma coisa durável, tipo um diamante, o diamante ele está perdendo carbono a cada tempo, né? Claro que tem muito carbono ali, né? Então ele demora muito tempo para se decompor. Mas até o diamante, ele em milhões de anos, ele tá mudando, né? Tá mudando. Então, não tem objeto que você consegue pensar, você não consegue pensar em nenhum objeto que é imutável, entendeu? Perfeito. Aí o Heráclito falou assim, ó, toda a realidade é assim, inclusive a espiritual. Então, para ele, nem Deus é imutável. Olha só, né? Começa a nos fazer pensar sobre isso, né? Os deuses também são mutáveis também, porque eles também são parte da natureza, e a natureza é feita de mutabilizações. Eles são parte do todo. Então, a ideia ele partiu do princípio que, inclusive, os deuses eram parte do todo, não estavam fora. Por isso os deuses mudam, né? Por isso um deus pode nascer, um deus pode morrer, um deus pode ficar velho. Por quê? Porque os deuses também são parte da natureza. A alma humana, o espírito, tudo isso. A alma humana é imortal, mas ser imortal não significa que ela não mude. Ela muda, né?
Ela tá em transformação. Ela é imortal porque ela não vai se desfazer, mas ela vai transformar-se em outras coisas permanentemente. Então a ideia fundamental da doutrina do tudo escorre é essa, né? A doutrina do Panta-Rei, ou seja, tudo muda, tudo está em uma constante transformação de movimento. Nós vamos ver um outro filósofo daqui a algumas aulas, que é o Parmênides de Eleia, que vai pensar exatamente o contrário do Heráclito, tá? Mas por enquanto ficamos assim. O Heráclito é o filósofo da mudança, né? É o filósofo da transformação. E você pode perceber, né? Aqui ele não está errado no que ele está falando. É claro que existem consequências epistemológicas, metafísicas, consequências do pensamento dele, que quando elas são exploradas ao máximo, elas serão problemáticas, né? Por exemplo, a ideia de justiça muda, a ideia de ética muda, a ideia de moral muda, a ideia de Deus muda, a ideia de valores, de virtude muda. Então tudo muda, né? Inclusive essas coisas. Então não há... Eu tava pensando outro dia aqui, né? Que às vezes a melhor forma de eu pensar é quando tô tomando banho, né? Vem umas ideias bem malucas, né? Aí eu tava pensando, eu falei, cara, como é que eu vou provar a onipresença de Deus, né? A onipresença de Deus, se eu disser que Deus não está no inferno? Pois é. Como que eu vou conseguir explicar isso? Aí só me veio uma conclusão. Eu lembrei de uma pregação do Paul Washer, né? Do Paul Washer, ele falando. Ele falou assim, olha, o inferno só é o inferno porque Deus está lá. O Agostinho, ele fez a mesmíssima pergunta que você fez. Ó, nem li Agostinho, tá vendo aí, Fred? Ó. Inclusive ele faz essa pergunta, ele faz essa pergunta olhando o mar. Parece que tem alguma coisa relacionada com a água aí, né? Porque a água é um princípio de fluxo, né? Por isso eu penso melhor no banho, eu penso melhor com essa relação, né, da chuva, da água, porque ela é uma ideia de coisa que está sempre mudando, né, sempre rolando, né? Faz sentido, cara. Faz sentido. O movimento, né, da realidade, ele meio que vai te fazendo ter um certo fluxo, né? E quando esse movimento é constante, como a água do chuveiro que cai, que é constante, né? Ele te dá uma certa calma para sua mente entrar no ritmo da transformação, mas uma transformação que é harmônica. Não é aquela transformação barulhenta, né, caótica, mas uma transformação que é permanente, que é constante, né? Que é movimento constante. E parece que os seres humanos gostam de uma noção de movimento constante, né? A gente sente sono no carro quando tá balançando, né? A criança, quando você balança ela sente mais acolhida, né? Então há uma noção de movimento, parece que é presente no espírito humano, que o deixa mais calmo, vamos dizer assim, né? Mas volta aí no Agostinho aí. E o Agostinho, então, ele olhando o mar, né, ele faz essa pergunta que você fez, né? Como é que Deus pode ser onipresente, incluindo as profundezas do inferno, né? E aí a resposta de Agostinho, que é sempre uma resposta meio poética, né? Ele vai falar, o céu é o lugar onde nós estamos mais próximos do amor de Deus. E o inferno é o lugar onde nós estamos mais próximos da ira de Deus. Isso, eu ouvi isso, mas não foi de Agostinho, não. Mas talvez tenha, com certeza, certamente leram Agostinho, né? Paul Washer falou isso. Com certeza. Que o inferno é resultado da ira de Deus. Então você vê, né? Aí, olha só as palavras que ele usa. O céu é estar próximo do amor. E o inferno é estar próximo da ira. Mas as duas formas é estar próximo, porque não é possível estar longe. Né? E aí eu vi uma passagem de Atos também que fala que Jesus esteve no Hades, mas não permaneceu no Hades. E aí muitas explicações para esse esteve no Hades fala de que ele sofreu a condenação do inferno, porque era a condenação que cabia aos pecadores, aqueles que pecaram, né? E que Jesus morreu pelos que ele escolheu. Jesus sofreu aquela condenação, mas não manteve lá. Ele ressuscitou e saiu de lá. Tem uma passagem em Atos, eu não lembro agora qual é a passagem que fala, ele esteve no Hades, mas não permaneceu no Hades. Aí muita linha, uma linha teológica, acho que inclusive a da Reforma interpreta dessa maneira, de que ele sofreu, né, a ira de Deus no inferno, mas não permaneceu lá. Essa passagem é uma passagem muito obscura. Tem várias interpretações sobre ela, né? Mas assim, a ideia é essa, né? Ou seja, a ideia é de que você não tem como estar longe de Deus, né? Agostinho vai falar, né? Porque quanto mais longe do amor dele, mais próximo da ira. Quanto mais próximo da ira, mais longe do amor.
mas Deus está presente na ira e no amor, né? Então não tem como ficar longe dele, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Esse negócio do descenda ao inferno, né, de Jesus, né, descer ao Hades, né? É uma parte da teologia que assim, ela é bem complicada, porque várias pessoas têm interpretações diferentes sobre elas, né? Alguns da Reforma vão dizer que vão dizer que Jesus realmente desceu ao inferno para trazer para completar o ato expiatório, né? O ato expiatório. Como ele levou sobre si os pecados da humanidade, ele teria então que experimentar o castigo do pecado. Isso. Né? Do inferno. Alguns vão dizer que o inferno que Jesus desce, na verdade, é a terra, porque ele desce dos céus, né, para a terra na encarnação, né? Então esse descende, né, ao inferno. Alguns vão dizer que ele desce ao inferno para tirar do inferno os santos que viveram antes da sua vinda, né? Que pois era isso aí tá no Abraão, livro essa passagem de Pedro aí eu não consigo entender, não. Isso que você falou tá em Pedro, lá na epístola de Pedro. É que essas passagens são conjugadas, né? E aí cada autor vai ter uma linha diferente, né? Eu acho que, assim, é uma passagem muito obscura, como diria o Heráclito, né? Essa é doída, então, viu, nego? Essa passagem é difícil. Mas essa linha que o Edileno falou, eu vejo mais no... Quem gosta disso é o pessoal aí do Kenneth Reagan. Esse pessoal fala essa linha aí. Você acabou de mencionar aí, Edileno. Que o cara vai lá, Jesus vai lá, ele sofre toda a condenação e tal. Essa parte. Eu acho que se você olhando o contexto ali... Né? Também. Olhando o contexto até da terra do Getsemane, que Jesus estava ali tenso, passa de mim esse cálice, ira, assim, eu não consigo afirmar, né, mas eu consigo perceber uma relação de proximidade que era isso, entendeu? Mas assim, longe de afirmar qualquer coisa. Eu não consigo entender, isso aí eu não consigo entender assim, não. Eu acho que bem, na minha opinião foi, vai. Vamos continuar aqui, né? Bom, então, essa é a primeira doutrina dele, tá? A doutrina do tudo muda, né? Tudo escorre, não? A segunda doutrina dele, que essa aqui é a doutrina que ele vai dedicar mais ímpeto, mais força, né? E que ele considera mais importante, né? Aquela doutrina, a doutrina do tudo escorre, né? Do Panta Rei, para ele era um elemento meio basilar, assim, meio óbvio, né? Meio principiante. Daquela doutrina do tudo escorre, nós vamos tirar a noção de devir. Então, não existe, para Heráclito, não existe o ser. O que existe é o vir a ser. Eu nunca sou, eu sempre sou aquilo que eu virei a ser. Então, é o devir, ou seja, não há como dizer, afirmar categoricamente nada sobre nada, porque tudo está em uma constante transformação. O que eu posso falar é só sobre a coisa que é naquele momento. Agora, a pergunta que ele vai fazer é: como é que a transformação acontece? Como a transformação acontece? É como se ele falasse assim, para você. Primeira coisa, entendemos que a realidade ela é composta de transformações, de mudanças. Segunda coisa, vamos a um passo agora mais, aprofundar. Como a mudança acontece? Ele vai dizer que ela acontece por meio da harmonia dos contrários. Né? Essa é a teoria dele, a harmonia dos contrários. Então, as coisas elas passam de níveis para outros níveis. Por exemplo, as coisas frias, elas aquecem. Essa é a transformação. As coisas quentes esfriam. As úmidas secam. As coisas secas se umidificam. Está pensando numa semente, né? Que quando você joga água na terra, ela brota, né? O jovem envelhece. O vivo morre. Aquele que está morto, né, o corpo morto, né, ele serve de alguma forma de vida para a próxima geração. Ele vai dizer, uma semente morre para uma árvore nascer, né? Então ele vai falar, a transformação, o Panta Rei, ele é o resultado de uma guerra perpétua entre os contrários. Contrários esses, então, que são eternos, né? Ou seja, sempre haverá no movimento aquilo que é quente e frio. O movimento, quando ele passa, ele esquenta, depois de passar, ele esfria, para depois passar novamente e esquentar. Você pode pensar nisso com relação ao atrito, né? Se você atrita uma mão na outra, né, ela começa a esquentar. Quando você para de atritar, ela começa a esfriar. Você atrita novamente, começa a esquentar. Isso é a relação de contrários que se equilibram. Toda a realidade do universo, ela é composta disso. Composta de contrários, né?
Então, como é que o movimento funciona? Uma coisa induz a outra. Uma coisa meio que é a causa da outra, que por sua vez causa a primeira. E aí vira um ciclo de causas perpétuas, né? Onde o movimento acontece sempre. Tudo só tem realidade no devir. Portanto, a guerra entre os opostos é ela mesma a essência de tudo. E aí você pergunta, qual é o arquê da realidade? O arquê é a guerra dos opostos. A guerra dos opostos que causa movimento. Se não fosse a guerra dos opostos, não haveria movimento. Ou seja, se não houvesse o frio, não haveria calor. Se não houvesse a umidade, não haveria secura. Se não houvesse secura, não haveria umidade. É como se você pensasse assim, se eu não tenho a informação de que determinado tipo de coisa existe como referência, eu não tenho como dizer que outras coisas existem referentes a essa. Então, por exemplo, eu não posso dizer que pessoas altas existem se todas as pessoas têm o mesmo tamanho. Né? Eu não posso dizer que uma montanha é alta se todas as montanhas forem do mesmo tamanho. É porque tem uma montanha mais baixa, uma montanha mais alta, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais alta, que eu tenho uma referência de opostos para dizer, olha, esse é mais baixo, aquele é mais alto, né? A ideia da física que tudo depende da referência, né? Isso, a ideia do... a gente chama isso de lógica referencial, né? A lógica referencial, que é você entender uma coisa referente a outra, né? Então, e é isso que dá noção de movimento. Você parar para pensar assim, ó, pensa num deserto, né, plano, sem nenhuma referência, você não sabe a que distância as coisas estão. Isso é interessante. Interessante é o seguinte, que isso aí é premissa, né? Isso. E se a sua premissa ela foi equivocada, todo o seu argumento vai ser equivocado, né? É isso dentro da lógica silogística, né? Ou seja, ele está trabalhando aqui de uma forma assim, bem a construir a premissa maior do silogismo, né? Que é aquele rudimento mais simples, né? A premissa maior dele é que o movimento, ele é o que é permanente na realidade. Tudo muda. A segunda premissa é, o que faz as coisas mudarem? São os contrários. Qual é o contrário do movimento? A pausa. Então a pausa e o movimento, elas são permanentes. Toda hora tem pausa, toda hora tem movimento. Você pode perceber na música, né? Se na música não tem pausa, você não tem noção da harmonia. Se cada nota tem a mesma duração que a outra, ela vai uma sobrepondo sobre a outra sem parar nunca, fica uma bagunça, assim, fica um barulhão, né? Então quando a música ela vai ter a nota que dura um tempo e para vir a outra e para se colocar junto com outra, para formar harmonias, né? Para formar dissonâncias, né? A ressonância, tudo isso é o que ele está falando. Isso é o movimento, e o movimento é isso, esses contrários, né? Esses contrários estão sempre ali presentes. Uma nota musical, ela só é uma nota musical porque ela é seguida, precedida e seguida de silêncio. Tá claro isso ou não? Tá. De boa. Então tá bom. Então, frase dele, né? A guerra é mãe de todas as coisas. E de todas as coisas é rainha. Guerra aqui é a guerra dos contrários, né? É a guerra da oposição. Se você pegar essa frase do Heráclito e você aplicar a política, por exemplo, você vai ver que a política é a arte da guerra das oposições. Se você aplicar a moral é a arte da guerra das oposições. Você postula uma verdade moral e você postula o contrário daquela verdade, e no choque dentre as duas você vai ter o resultado sempre mutável, né? Sempre mudando para se adaptar às novas demandas daquela regra moral. Então, nesse sentido, o Heráclito ele é bastante relativista, né? Bastante relativista. Por causa do movimento, né? Não porque ele não acredite que exista uma verdade absoluta. A verdade absoluta para ele é a própria mudança. E aí ele vai dizer, né? A guerra é harmonia e paz. A guerra é desarmonia e conflito. Ela é e não é ao mesmo tempo, né? Então a guerra é barulho e silêncio ao mesmo tempo. A guerra é paz e conflito ao mesmo tempo. Ou seja, é esse ir e vir permanente. Tem até uma frase famosa, né? Se quer a paz, prepara para a guerra, né? Isso, A ideia, por exemplo, de que você possa viver em um mundo de paz, sem guerras, é uma ideia que para Heráclito é absurda. É absurda por quê? Porque a paz só pode ser percebida como paz por causa da guerra.
E a guerra só pode ser percebida como guerra por causa da paz. Né? Uma coisa exige a outra. Se você eliminar uma das duas, você não tem mais noção do que é uma do que é a outra. É o bichão, mano. Esse cara. Eu tô gostando desse cara demais, tu é doido. É incrível, né? É incrível que o cara, em 540 anos de Cristo, o cara tá pensando esse tipo de coisa, né? E assim, por pura razão. Tem a Anitta, filósofa. É isso aí. Aí ele vai falar, outra frase dele: aquilo que é oposição se concilia. Das coisas diferentes nasce a mais bela harmonia. E tudo se gera por meio dos contrastes, né? Então, aquilo que é oposição se concilia, né? A gente pode pensar assim, quando eu tenho, né? Quando eu digo, eu sou, sei lá, né? Eu sou eu. O que é o oposto a mim? É o não eu, né? Aquilo que eu vou ser depois, né? É o não eu. Então, eu sou isso agora, daqui a pouco eu seria uma outra coisa. E quando eu concilio aquilo que eu não sou com aquilo que eu sou, eu tenho uma harmonia. E essa harmonia é bela e gera contrastes interessantes. Quando eu fixo, né, assim, não, eu sou isso e pronto, acabou. Você tem uma expressão que é estranha à própria realidade da natureza. Ninguém é assim, né? Ninguém é imutável, né? Ninguém é Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer. Diego, isso aí dá uma pregação. Tá, toma cuidado, né? Porque o Heráclito, porque assim, quando você vai pra teologia, a teologia vai negar Heráclito, né? Vai dizer assim, Deus é imutável, né? Deus é imutável. Assim, Deus eu sou assim, nunca vou mudar, que não sei o que, meu jeito é assim mesmo. Mas qual é a beleza, né? A beleza é você saber que você pode mudar. E uma vez que você sabendo que você pode mudar, você se torna um ser mais belo, porque você se coloca no fluxo da mudança, né? Eu sou hoje alguém que eu talvez não goste tanto, mas tranquilo, porque eu posso ser, daqui a pouco, alguém que eu goste mais, né? E a junção desses dois vai me tornar uma pessoa mais bonita. Eu hoje não sou um pecador, mas amanhã eu serei esse pecador. E o pecador de amanhã, com esse não pecador de hoje, me faz ser uma coisa mais bonita. É melhor eu não ser sempre um pecador, e é melhor eu não ser sempre também um não pecador. É melhor eu ser os dois ao mesmo tempo, né? Nesse conflito permanente, nesse contraste, porque é nele que eu vejo a beleza da harmonia. A beleza de eu ser um pecador, que tem a consciência do pecado, mas alguém também que não se perde nesse pecado, né? Não se deixa tomar por esse pecado, mas se modifica, né? Então, olha só que bonita essa questão, né, dele, né? A questão é a harmonia não está na permanência, não está em fazer um governo que seja eterno, né? Uma economia perfeita, uma sociedade perfeita, um mundo que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem isso. Isso é um mundo desumano, né? Para ele isso é um mundo irreal, na verdade, né? E toda vez que alguém tem uma projeção, um projeto de mundo como esse, ele vai dizer, é um mundo que está fadado a ser um mundo destruído, porque ele não contempla a realidade da transformação. Olha ele condenando o socialismo aí, ó, 5 séculos antes. Ele condena o socialismo, ele condena o nazismo, né, o hate, né, que durará 1000 anos. Né, não é possível, né? Nenhum governo dura para sempre, né? Ele condena toda a forma de como é que a gente chama isso? Plenitude, não? De cimentalizar, né? De você não é cimento, né? De você fixar, né? De você ficar assim rígido, né? A forma de rigidez, né? A rigidez é um problema para Heráclito, né? Por quê? Porque ela não existe, né? Ela está permanentemente mudando, né? E isso aí tá no nosso meio. O Edileno pode até confirmar que direto a gente, desde quando eu sou militar, a gente aprende isso. Nada é tão bom que não possa melhorar, sempre evoluir, Essas frases aí são aí. Tá nesse meio aí, é tudo dele. E ontem minha esposa entrou aqui no quarto e assim, você não percebe que a gente ela fala assim, ó, você acha que tá ruim? Fica ligado que pode piorar. Ou seja, né? Isso é uma perspectiva bem interessante aqui. Se você acha que tá ruim, pense que poderia ser pior. E quando você pensa que poderia ser pior, talvez não seja tão ruim que você tá agora. Né? É isso mesmo. Então, assim, te dá uma impressão de que a realidade não precisa ser sempre daquele jeito. Porque quando você pensa que a realidade vai ser de um jeito só para sempre, é um pesadelo isso, na verdade, né? É uma coisa assim, terrível, né? Você imagina uma felicidade eterna.
você tem uma felicidade eterna, você não tem noção do que não é felicidade. Talvez seja por isso que a gente passe pela Terra, né? Para chegar no céu. E chegue no céu não com uma mente apagada, mas com lembranças da vida da Terra. Por quê? Porque a gente vai desfrutar de uma felicidade eterna no céu, mas com a memória permanente do que não foi anteriormente, que é a felicidade na Terra, né? Que foi essa vida de sofrimento, né? Então isso tudo é muito importante, né? A tensão, né, é muito importante, né? Para que você construa coisas bonitas. Ele vai dizer assim, o arco da lira, né? Pega o violão, né? As cordas do violão, elas precisam ser tensionadas, né? Elas precisam ser assim, esticadas, para que elas possam produzir harmonia, produzir beleza, né? E se eu não estico elas, se eu não tensiono elas, né? Ou seja, se o violão não é um instrumento tensional, ele não produz o som que ele deveria produzir de beleza. A harmonia está na guerra, na tensão. As cordas tentando voltar à sua posição, a madeira do violão mantendo as cordas ali e você batendo nelas, né? Ou seja, é um processo de tensionamento de contrários, né? Que vão formando harmonias de vida, né? Harmonias de realidades. Conhece a história do bode na sala? Não tô lembrado não, mas pode falar. Tu conhece, Fred, a história do bode na sala? Não. O cara com a família dele, esposa e filho, não aguentava mais, cara. Era gritaiada, era mulher, era filho, ele já estava sem paz. Aí ele foi pedir ajuda de um sábio. Conhece? Já ouviu? Ele chegou para um sábio e falou, explicou tudo que estava acontecendo, que ele não aguentava mais. Aí o sábio falou para ele, cara, vai lá e coloca um bode bem na sala, no meio da sala. Aí ele, beleza, vou lá, voltou, colocou o bode na sala. E aí era a gritaiada da mulher, dos filhos, merda do bode, o bode berrando, entendeu? E aí o negócio ficou pior. Aí ele voltou lá com o sábio, pô, mas o negócio piorou. Ele falou, tá bom, então vai lá e tira o bode da sala. Aí ele voltou, tirou o bode da sala, mas foi uma paz assim, entendeu? Ele já nem percebia o grito da mulher, dos filhos. Exatamente, é o contraste, né? Exatamente, é o contraste. Ele voltou ao estado original, mas o estado original tava bom pra ele, tava... E esse contraste, ele é próprio da realidade, né? Não tem como você fugir dele, né? Se você não quer, se você foge do contraste, né, da tensão, a tensão ela vai até você onde você estiver, porque o seu corpo ele está em modificação, né? Então não tem como você nunca mudar. Verdade, cara. Aí ele vai falar assim, olha a frase dele, né? A doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade, e o cansaço torna doce o repouso, né? Ou seja, como é bom, né, você ter a sensação de comer depois de ter fome. E como é horrível você ter que comer sem ter fome, né? Então, comer sem ter fome é uma coisa que é horrível, assim, é uma coisa que faz mal para nossa vida, né? Então, como a fome é importante para a alimentação, né? Pô, essa do repouso aí para Milico, então, é a melhor que tem, cara. Né? 5 minutos é uma eternidade, cara. Nossa, 5 minutos ideia, mano. Principalmente na quarentena, né? Que você acabou de entrar na academia. Não para ideia, mano. Aquele momento que você pode tirar o coturno, né? E trocar de meia, né? Nossa, aquilo lá E é exatamente isso que você está falando. Assim, olha o contraste que é, né? Do esforço para o descanso, né? Então é isso que forma a realidade, né? E a última lá, não se conheceria sequer o nome justiça se não existisse a ofensa, né? Então, a justiça, ela existe para Heráclito? Ela existe. Ela existe como o contrário da injustiça. Portanto, a injustiça, ela tem que existir sempre junto com a justiça, né? Essas ideias, elas não vão conseguir permanecer dentro da teologia cristã, né? Mas elas vão permanecer, de alguma forma, na nossa impressão da realidade. De tal forma que nós vamos, de alguma forma, criar oposições a Deus, né? Quando a gente fala assim que o diabo é o opositor de Deus, teologicamente está errado. Mas por que ele parece certo? Porque a realidade parece ser assim, né? De contrários. E se Deus é tão bom, tem que haver um ser que é também muito mal, né? Então, você vai criando essas relações, porque elas meio que são o fluxo natural da realidade, né? E aí ele termina, né? Então, essa harmonia, a unidade dos opostos, né? É o arquê, né? O princípio. E aí ele vai dizer, portanto, Deus, né? Ou o divino, aí frase dele. Deus é dia-noite, dia/noite. Ou seja, Deus é e não é ao mesmo tempo. Deus é inverno-verão. Deus é guerra-paz. Deus é saciedade-fome. Deus é bom e mal ao mesmo tempo, né? A pergunta da Teodiceia, né? Deus é a origem do mal?
Para Heráclito, sim, né? Ele é a origem do mal porque ele é a origem do bem. O que é o mal e o bem? São contrários, né? Então, se Deus origina um, ele tem que originar o outro também. Até aqui tudo bem? Doutrina dos contrários? Beleza, show de bola essa daí, velho. Top. Então, a próxima aqui vai ser agora uma noção mais epistemológica dele, né? Que é quando ele passa a fazer a identificação da arquê, né? Do princípio, com um elemento, com o fogo, né? Aqui ele meio que quer fazer uma coisa assim, que é prestar uma homenagem aos filósofos de Mileto, né? Se eles disseram que água e que o ar eram o princípio, Heráclito, né, ele quis meio que falar assim, não, então eu vou propor também um elemento. Mas esse elemento do Heráclito não é o fogo, né, não é a fotia, né, que é fogo em grego, mas não é a fotia da chama exatamente, né, mas é o fogo como um símbolo de transformação, né, um símbolo de mudança. Então ele vai falar, a physis, a natureza, é, portanto, fotia, né, a physis, a natureza, é fogo. Fogo no sentido de movimento, no sentido de transformação. Tudo se origina, para Heráclito, né, da rarefação do fogo. Ou seja, da rarefação da transformação. Era igual da água, né? Agora é do Isso, fogo. é fazer uma menção à água lá, né? Mas é falar, ao invés da água, é o fogo. O fogo gera água. O fogo gera a pedra, a terra. O fogo gera tudo. Mas gera de maneira assim, material? Não é material. Esse fogo não é material. Esse fogo é o elemento simbólico da transformação. Ele falou assim, ó, água, terra, fogo, ar, são elementos que estão em permanente transformação e mudança, né? Mas qual desses elementos evoca melhor a noção de mudança? Ele vai falar que é o fogo. Por quê? Porque o fogo consome o combustível. Ele transforma a madeira em cinza, né? Ou seja, ele é o melhor exemplo da transformação. Por que o ar não é um bom exemplo? Porque o ar ele está em movimento, só que eu não vejo o ar movimentando, né? Eu só sinto ele nos meus sentidos táteis, né? Por que a água não é um bom elemento? Porque a água e a terra são elementos muito fixos, né? Elas podem ser vistas ali e podem permanecer da mesma forma durante muito tempo. Mas o fogo nunca pode fazer isso, né? O fogo, ele necessariamente é visto e ele necessariamente é constantemente transformado, né? A chama aumenta, diminui, ela sempre vai consumir aquilo que ela tá combustível, né? Aí ele vai dizer então que o cosmos é uno, então ele está concordando com os filósofos de Mileto, né? O cosmos é uno e o cosmos nasce do fogo, ou seja, o cosmos nasce do movimento. Fotia expressa as características da mudança contínua, do contraste e da harmonia, né? Então o fogo é isso, né? A relação da mudança. Fotia está constantemente em movimento, é vida que vive da morte do combustível, é contínua transformação, necessidade e saciedade, né? Então o fogo ele necessita de um combustível para ele existir. Mas na medida em que ele necessita do combustível, ele consome aquele combustível. Ele sacia aquele combustível. Então ele meio que vai estar sempre tendo que ser realimentado, né? Então é a ideia de transformação. Aí ele vai dizer isso. Fotia é Deus, né? Fotia hen theos, né? Deus é fogo. Frase dele. Deus é o raio que governa todas as coisas. Mas para ele, Deus não é nem criador e nem é onipotente. Deus é apenas o movimento, que tudo transforma, que tudo modifica, né? Que tudo está em constante transformação. O que governa as coisas, para Heráclito, é a inteligência, a razão, ou o logos, né? Então ele é o primeiro filósofo a trazer a noção de logos, que é a lei racional. Que logos é esse? É a percepção do movimento, né? Então daí ele vai dizer, né, que o logos governa tudo. Tampanta diapontai rapoton logó. Ou seja, todas as coisas são diapotai, né, são governadas, né, a partir do logos, né, a partir da razão. O único sábio, quer e não quer ser chamado de Zeus.
né? Olha só que frase interessante. Aqui ele está falando sobre o Zeus, né, que é a divindade grega, né? E aí, novamente a frase dele é obscura, né? Mas o que ele quer dizer com ela? Ele quer dizer que o Uno, o sábio, não quer ser chamado de Zeus, se por Zeus se entende o deus de formas humanas dos gregos. Ele quer ser chamado de Zeus, se por esse nome se entende o deus, o ser supremo. Então, quando Heráclito usa o termo Zeus, ele já não está mais apontando para a divindade politeísta dos gregos. Quando Heráclito usa o nome Zeus, ele já está apontando para um outro deus que existe para além dos deuses gregos. Um deus com D maiúsculo. Então ele está abrindo a brecha para a gente ver uma teologia monoteísta começando a aparecer, para além, né, do politeísmo grego. Ele vai dizer, esse Deus, o Ser Supremo, ele é a razão pura, ele é a lógica pura, ele é a inteligência pura. Inteligência essa que constitui-se no movimento, na transformação. Então aí começa a se esboçar, né, a noção da verdade, né? A verdade, para Heráclito, ela começa a ser pensada, a aletheia, né, pensada como ela é existente, né? A verdade existe e a verdade é movimento. E os sentidos são pensados, né, como aqueles elementos que nos detêm na aparência das coisas. Heráclito vai dizer assim, ó, nós temos a impressão pelos sentidos de que as coisas não mudam. Esse sentido é enganoso. Mas quando os seus sentidos são aguçados, ele percebe que as coisas mudam. E esse sentido é o sentido da inteligência. Ou seja, dizer que as coisas não mudam é uma fala do ignorante. Dizer que as coisas sempre mudam é uma fala do filósofo. As opiniões dos homens baseiam-se nas aparências e devem então ser criticadas. Que aparência é essa? A aparência de imutabilidade, né? A aparência de permanência. O que Heráclito está falando é que se você não percebe a mudança, você não faz filosofia, né? E aí então ele identifica o princípio de todas as coisas com a inteligência divina. Heráclito poderia dizer claramente, no princípio era o Logos, no princípio era a inteligência. E por que ele é inteligente? Porque ele administra os contrários de maneira tal para que a guerra perpétua entre eles cause harmonia. É como se ele dissesse assim, ó, o mundo não é um violão inerte, mas é um violão que é tocado por uma inteligência que toca notas discerníveis e toca uma harmonia discernível. Então a ideia dele é que o mundo ele é regido por um Deus supremo que é uma inteligência pura, né? Não pessoal, mas uma inteligência pura. Aqui nós temos uma menção do Aristóteles, né, ao Heráclito. O Aristóteles escreve um livro chamado Uranus, né, ou do céu, onde ele vai dizer: concordam todos em que o mundo foi gerado. Todos os filósofos anteriormente a eles, né? Todo mundo concorda que o mundo foi gerado, que o mundo passou a existir. Mas, uma vez gerado, alguns afirmam que o mundo é eterno, e outros que é perecível, como qualquer outra coisa que por natureza se forma. Outros ainda que, destruindo-se o mundo, alternadamente é ora assim, ora de outro modo, como Empédocles e Heráclito de Éfeso. Então, o que o Heráclito vai dizer? O mundo que nós temos hoje não é o mesmo mundo que existiu antes, e não é o mesmo mundo que existirá depois. E esse mundo irá se destruir para outros mundos também poderem existir, porque assim é a realidade, né? Pura transformação. Também Heráclito asseverava que o universo ora se incendeia, ora de novo se compõe do fogo, segundo determinados períodos de tempo, na passagem que diz acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas, né? Então, o que é o universo para ele? O universo é uma constante transformação de explosões de fogo, onde coisas são destruídas para outras coisas serem criadas, né? Nada diferente do que a moderna astrofísica falaria, né? E aí, já terminando, né? Esse aqui é o último, acho que é o último slide.
o Heráclito também vai ter uma teoria sobre a alma humana e o destino do homem, né? E aqui é a parte mais, vamos dizer assim, religiosa dele, né? Mais teológica dele. Então ele vai dizer, né? Para almas é morte tornar-se água, e para a água é morte tornar-se terra, e de terra nasce água, e de água a alma. O que ele está expressando aqui é uma cosmogonia, né? Ou seja, é uma ideia de como o universo ele é criado, gerado, né? E desfeito, né? Que ele chama de apofático e catafático, ou seja, de baixo para cima e de cima para baixo, né? Então ele vai dizer assim: a alma é um princípio alto, é um princípio sublime, é um princípio superior, né? E a alma, ela morre quando ela se torna água, que é um princípio mais baixo que a alma. E a água morre ao tornar-se terra. Então você imagina que é uma escada, né? Ou seja, tá falando assim, ó, aquilo que é sublime, é isso que ele quer dizer aqui, tá? Aquilo que é sublime vai se transformando naquilo que é mais baixo, naquilo que é mais material. De maneira que em determinado momento, da terra vai nascer água. E da água nasce a alma, que é o princípio para cima. Ou seja, a transformação ela vai vir de cima para baixo e de baixo para cima. Se você transportar isso para a vida da política, por exemplo, você vai pensar, em uma hora a economia ela vai estar bem, em sentido de produtiva, né? Em outra hora ela vai estar retraída, né? E esse processo de retração e de expansão, ele é o que torna a economia equilibrada. Uma economia que não tem expansão e retração é uma economia estagnizada, né? E se ela estagnou, não tem mais produção, não tem mais consumo, não tem mais vida, não tem mais movimento, certo? Então a ideia de que essa subida e descida, ela é importante. A saúde é subida, a doença é descida. Você está saudável, super saudável. E aí você vai descendo, né? Porque você vai envelhecendo, você vai ficando doente. Chegar a um ponto que você está doente, fica embaixo. E aí você sobe novamente para ter saúde. Então, o processo de subida e descida é um processo que ele evoca a ideia de movimento. Então, não é um movimento para frente e para trás, né? É um movimento para cima e para baixo, que ele vai dizer aqui. Cara, você falou sobre economia aí. Você já ouviu falar na teoria dos caixões de Fema? Os caixões? De Fema, acho que é de Fema. Já, daquele órgão do governo americano lá, né? A economia atinge um topo, né? Pô, não tem mais pra onde crescer, vai estagnar e não tem como. Então precisa matar gente para poder a economia. Aí o cara cria cria esse. É que eu não lembro direito a teoria, mas é isso aí. A economia vai chegar num ponto que vai estagnar, não tem mais pra onde crescer, não vai acontecer mais nada. Então precisa se eliminar pessoas, entendeu? Para poder você retomar, crescer, mais ou menos nessa linha aí. Isso aí é uma teoria baseada num economista chamado Thomas Malthus, que é um economista da época lá do David Ricardo lá e tal, que vai também influenciar o Thanos, né, do Vingadores. A ideia é de que a população cresceria em PG, progressão geométrica, enquanto que a produção, né, o alimento, cresceria em PA, em produção aritmética. Então, para você teria um desequilíbrio, né? Então, e aí haveria fome e desgraça porque não haveria comida para todo mundo. Isso. Então, a proposta do Thomas Malthus é fazer uma eugenia, né? As guerras, né? Na verdade, não é fazer isso propositalmente, mas assim, as guerras seriam um processo natural do mundo se organizar para que não haja muita gente e não haja muita escassez, né? Essa teoria já é ultrapassada, na verdade, né? Porque assim, a gente já conseguiu provar que nós conseguimos produzir mais com menos espaço, né? Por meio da transformação das tecnologias, né? Da Revolução Verde, dos transgêneros, né? Ou seja, a gente consegue fazer essa produção aumentar. Mas, até hoje, isso evoca ideias na gente, né? De possíveis mãos invisíveis, né? De organismos internacionais que estão produzindo, né? Doenças, né? Produzindo esse tipo de coisa para poder controlar. Na real, eu sou meio conspirador, cara. Eu sou daqueles caras que acreditam no establishment, entendeu? Mas sempre é possível. Não quer dizer que eles estão corretos ao pensar assim.
mas pode ser que eles estejam fazendo isso de fato, né? Então, assim, sempre essa questão, né? A conspiração, ela primeiro é uma teoria, né? Que você tem que pensar, ela tem que ser plausível, né? Isso. Uhum. E em segundo lugar é pensar, bom, ela pode acontecer ou pode não acontecer. E ela pode acontecer ainda que não seja da forma ideal que eu penso que deveria estar acontecendo, né? Então sempre é possível, né? Sempre é possível. Eu terminei de ler um livro agora, né? Conspirações, Políticas e Ideologias. Deixa eu ver aqui se tu conhece os historiadores. Eles já morreram já, cara, mas o livro... Cara, eu gostei muito do livro e... Cara, o livro, apesar de ser dos anos 60, o livro ele é muito factual. Política, Ideologia e Conspirações. Gary Allen e Larry Abraham. Não conheço o livro. Mas é bem interessante isso, né? Porque muitas teorias da conspiração que em um momento são conspiração, em outro momento elas se tornam fatos históricos, né? Aí o cara começa a escrever, ele começa a discorrer numa linha ali, que aí, o que ele foi falando lá, os dois já morreram, isso tem muito tempo. E aí você vê as coisas acontecendo, aí ele fala do... Aí ele começa a falar de vários caras, né? Do John Rockefeller, fala do Henry Ford, fala do Rothschild, ele começa a falar desses caras que criaram o Banco Mundial, e aí da Primeira Guerra, que a ideia era provocar a guerra, depois criar um órgão de paz. Aí fala que veio a Liga das Nações. Sim. Aí não deu certo, né? Para você ter uma ideia globalista. Aí provocaram a Segunda Guerra, aí veio a criação da ONU, para ter a ideia de governo globalista, também não deu certo. Aí agora a gente chega aí, essa parte agora já é uma conclusão minha, né? Chegamos aí nessa pandemia e a bola da vez agora é o OMS, mais um órgão globalista, entendeu? Eu acho que ele fala que sempre existem essas tentativas de poucos oligarcas aí, cheios do poder, que fazem uso desses sistemas políticos porque interessa a eles para poder dominar, controlar o mundo, né? Sim. E trazendo o pensamento do Heráclito, você vai ter que entender também que existem os contrários a isso, né? Ou seja, não quer dizer que exista só um grupo, né? Existem vários grupos, né? Sim. E esses grupos não se entendem. E Isso. do contrário, ou seja, não quer dizer que eles são diferentes, né? Tipo, um exemplo hoje que eu vi foi de Hitler e Stalin. Quer dizer que eles eram da mesma linha, mas, pô, entendeu? Brigaram. Exatamente, ou seja, eles são complementares, né, em certo sentido, né? São contrários que se harmonizam, né? Isso. Qual que é a harmonização? A harmonização foi que, se não houvesse a oposição do Stalin ao nazismo, talvez o nazismo tivesse preponderado. Nazismo e comunismo não são teorias tão distantes uma da outra. Isso, exatamente isso aí. Exatamente mas elas também operam no mesmo sentido que Heráclito está pensando, né? No sentido de que uma, de certa forma, ela rivaliza com a outra, e nessa rivalização o movimento da história acontece, né? O movimento da história acontece por essa movimentação de opostos, né? Isso vai ser depois trabalhado pelo Hegel e pelo Marx, né? Que a história é feita da luta de classes, da luta dos opostos, né? Então essa ideia do Heráclito está presente ali também, né? Então tem a ver também isso aí, né? Bom, a segunda frase ali: jamais poderás encontrar os limites da alma, por mais que percorra seus caminhos, tão profundo é o seu logos, né? E aqui é uma brecha que ele abre, né? Uma fresta que começa a se abrir incipiente, né, para a metafísica. A ideia de que a alma é uma coisa que ele não entende direito, né? Que o Heráclito não entende direito. Olha, a alma é uma coisa que existe, ela é parte do processo da mudança, só que ela é profunda e complexa, né? Ou seja, é uma abertura para pensar a alma humana, por exemplo, a alma humana como um elemento de estabilidade na transitoriedade, né? A gente vai ver isso depois com o Parmênides. Aí a terceira frase lá, né? E aí a ideia, o autor, né, o Giovanni Reale, vai dizer que o Heráclito, ele parece que está sendo influenciado pelas ideias órficas, né? Aquelas ideias de expiação, de harmonia, de libertação da alma, do corpo, de expiação, né? Então ele fala lá, uma frase do Heráclito, né? Imortais, 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 mortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a vida daqueles, né? Outra frase enigmática, né? E o que seria a explicação, né? Uma explicação seria, né, que a expressão da ideia de que a vida do corpo é a mortificação da alma e a morte do corpo é a vida da alma, né? Ou seja, a alma imortal está num corpo mortal e o corpo mortal está na alma imortal. A alma imortal vive a morte do corpo mortal. E quanto mais o corpo mortal morre,
a alma mais vive, né? Então a ideia aí de separação entre alma e corpo, né? Para uma noção mais dualística e quase gnóstica, que provavelmente o Heráclito ele está pensando de alguma forma no mundo órfico já, né? No mundo, em algumas sentenças do orfismo. Nós temos a noção de que o Heráclito ele deve ter lido tudo o que era possível ser lido na época dele. Ele tinha dinheiro, tinha formação, tinha um bom nascimento, ou seja, ele conhecia tudo que era de teoria escrita da época dele, ele conhecia, né? E a última frase: depois da morte, esperam pelos homens coisas que eles não esperam nem imaginam. E aqui ele abre a possibilidade de pensar os castigos e prêmios depois da morte, né? Que é a ideia aí de céu, inferno, Olha aí, ó. de moralidade, né, tal, né? Bem interessante, né? Tem uma outra passagem dele que ele fala assim: eles encontram o Heráclito se aquecendo perto de um forno onde o padeiro fazia pães, né? E aí o pessoal ri dele, fala assim: Heráclito, né? Você que é tão inteligente, né? Tá se aquecendo aí, né? Nesse fogãozinho aí. Aí o Heráclito fala: esse fogão também está cheio de deuses, né? Ou seja, esse fogão também está cheio de mistérios, né? De transformações, né? De elementos que vocês não entendem, né? E não entendendo, vocês riem, né? Vocês chacotam, mas essa chacota é fruto da sua própria ignorância, né? Então a ideia de que Deus está permeando todas as coisas é uma ideia de Heráclito, né? Claro, Deus aqui é um conceito, né? Deus não é uma pessoa, né? Mas esse conceito da transformação e da transformação do mundo, né? E aí ele está falando que essa mudança, né? A transformação, ela pode ser para melhor ou para pior, a depender do tipo de ética que você vive, do tipo de ética que você experimenta, né? E aí, terminando, entretanto, não podemos estabelecer de que modo o Heráclito procurava conectar as crenças órficas com a sua filosofia da physis, né? A gente não sabe exatamente como ele conjugou as duas, né? Mas a ideia do Heráclito é basicamente essa. Ficamos assim, então. O Heráclito é o filósofo do tudo muda, é o filósofo da teoria dos contrários, né? Do movimento, da teoria dos contrários, é o filósofo do fogo, né? Do fogo como arquê, né? Primeiro o filósofo a falar sobre o logos, né? Sobre a inteligência, e que diz que toda a realidade, o mundo, o universo, ele é permeado de uma inteligência. Uma inteligência. Eu diria que, para alguém que tenha ouvido Heráclito, e tenha ouvido a pregação de João, do Evangelho de João, viu ali conexões, né? Apesar de haver diferenças, tem conexões, tem influência de uma coisa da outra, né? É por isso que eu te perguntei naquela vez de qual era a chance de João, porque João é posterior, né? De João ter... Pô, esses caras estavam tudo procurando o arquê, então vem cá, o arquê era Cristo, né? Exatamente. O que o João faz é justamente isso aí mesmo, né? Só que ele faz isso ao modo, né? Na maneira dos judeus, né? Não na maneira grega, vamos dizer assim, né? Uhum. Então não é um princípio material, né? Mas é mais assim uma ideia de princípio criativo, né? Os gregos não acreditavam em um Deus criador, nenhum deles, nem Platão, nem Aristóteles, nenhum. O João ele já acredita nesse Deus criador porque ele é influenciado pelo Gênesis. Então ele pega aquele Deus criador, né? E coloca nesse Deus criador a origem das coisas, né? Ele vai falar assim, ó. Sabe o princípio da matéria? O que o João está falando é isso, né? Sabe o princípio da matéria? Então, antes do princípio da matéria, já existia o ser. Aqui ele se diferencia de Heráclito. Heráclito nunca vai concordar com isso, né? Heráclito vai dizer, não é possível haver o ser, porque sempre o ser está em constante não ser, né? O ser e o não ser são permanentes. O João está falando, não. Existe um ser que é permanente. Esse ser é Deus. Esse ser Deus, ele coabita junto com o Logos, que também é permanente, é a inteligência pura. E a inteligência pura do Deus permanente, né, a inteligência pura com o Deus permanente, criam a realidade que é transitória. E ele vai dizer, todas as coisas foram feitas, ou seja, tudo passou a existir e, portanto, passou a se movimentar a partir do Deus que é imutável e eterno, né? Então, essa ideia do João, ela é mais próxima da ideia de Platão, da ideia de Pitágoras, da ideia de Empédocles, da ideia de Parmênides, do que da ideia do Heráclito. Porque o Heráclito, ele tá mais pensando na realidade como mudança
e não pensando na realidade como permanência, como ser, como essência, né? E nós vamos ver isso depois em outros filósofos. Tá tranquilo, pessoal? Tá tranquilo. Top de linha, velho. Top. Agora ficou um pouco mais abstrato, né, o negócio. Assim, volta e meia vai ficar um pouco mais abstrato, depois vai ficar um pouco mais, né, mais material, né, mais, assim, mais tranquilo de ver. Mas é mais ou menos isso, né? O Heráclito percebe, então, que ele é um cara muito obscuro, né, assim. As frases dele são muito ambíguas, né? Tem muitos sentidos, então é uma coisa mais assim, interpretativa mesmo, né? Ah, não, cara, eu achei de boa, cara. Essas últimas aí é meio esclarecedor, entendeu? Até para entender o tempo